Te adoramos, Senhor. Diga, Tu és meu Senhor Jesus. Bom dia para todos, amém. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Que músicas tão lindas, hein? Tudo encaixado com tanta coisa que vamos compartilhar nessa manhã aqui, amém. Você está feliz por esse tempo? Amém. Esse é um mês bem agitado, mas sempre vamos ter Deus em primeiro lugar e reconhecer o senhorio dele sobre as nossas vidas, amém? Essa é uma temporada onde, de uma forma muito completa, o mundo todo celebra o nascimento de Jesus. A questão é, eles conhecem Jesus de fato ou é apenas uma celebração histórica ou uma tradição vazia ou algo que eles sabem que aconteceu aquele evento em Israel, em Jerusalém, onde Jesus nasceu, mas não tem a experiência e um relacionamento vivo com Jesus. Então eu quero compartilhar um pouco com você sobre tanto o tema do Natal, como essa responsabilidade que nós temos de ser Jesus para alguém. Quantos estão com a sua Bíblia aí? Se você não está com smartphone ou tablet, levanta. Vamos levantar a Bíblia acima da nossa cabeça. Diga comigo, esta é a eterna palavra de Deus, viva e poderosa. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A entrada desta palavra traz luz e entendimento ao meu coração. Diga, eu estou crescendo no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E graça e paz estão sendo multiplicadas na minha vida. Diga, eu sou abençoado. Amém. Toma a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e vamos tomar alguns textos para entendermos o plano e o propósito de Deus. Lucas capítulo 2, nós vamos ver alguns textos nessa manhã. Estamos numa escola dominical e vamos examinar as Escrituras. Um crente deve ter respostas para com os fundamentos, as bases da sua fé. E eu creio que esse tempo de Natal, muita gente fica falando do Natal, e eu queria que você pensasse numa pergunta como: alguém está celebrando o Natal e você pergunta, você sabe o que é o verdadeiro Natal? E eu creio que você vai ter algo para compartilhar com quem quer que seja. Posso ouvir um amém? Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Repete comigo, boa nova de grande alegria. Verso 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E eu queria que você repetisse comigo o verso 14 também. Vamos ler todos juntos? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que coisa tremenda deve ter sido aquele evento para aqueles pastores. Estavam lá, a vida normal, o dia a dia, recolhe os animais, leva os animais para comer, mas aquele dia foi um dia diferente. O mundo espiritual se abriu, um anjo veio e disse: olha, eu trago boas novas. Na cidade de Davi, o Redentor, o Rei, o ente querido haveria de nascer. Mas diz também que subitamente uma milícia celestial, louvando a Deus,
dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que coisa tremenda foi essa anunciação, essa proclamação para aqueles pastores, e depois ficou registrado aqui no Evangelho de Lucas. E verdadeiramente estava se cumprindo uma promessa de Deus. Promessas que vão desde antes da eternidade. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Pedro no capítulo 1, que o Cordeiro de Deus havia sido morto antes da fundação do mundo. Em Gálatas, no capítulo 4, diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Na plenitude ele veio no momento exato, nem antes nem depois. Ele veio dentro de uma programação divina. Era o tempo mesmo dele nascer e aquele era o momento dele chegar. Pensando o que a Bíblia diz no Evangelho de João, e eu queria que você fosse lá comigo, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim. Encontra aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 também nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, quando pelo Espírito Santo foi inspirado a escrever sobre Jesus, no início do seu livro, ele diz: no princípio era o Verbo. Você pode, olha aqui para a minha mão, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos evangelhos, esses homens que escreveram, mostraram Jesus num lado, num aspecto, numa faceta, numa forma muito peculiar e particular também. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, em Marcos como servo, em Lucas como homem, o filho do homem, e em João como aquele que veio da eternidade, o que tem a vida de Deus. É nesse evangelho que Jesus faz 7 afirmações: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, e assim por diante. Quando olhamos também a genealogia de Jesus nesses evangelhos, em Mateus, ele é filho de Davi e de Abraão. Em Lucas, ele é filho do homem, vai buscar a descendência ou a ascendência de Jesus lá em Adão, o primeiro homem criado. Em Marcos, Jesus não tem ascendência, porque ele é servo, e nós cantamos agora há pouco, que ele deixou a glória. Fala comigo, ele deixou a glória. E em João vai buscar a genealogia de Jesus na eternidade. Ele era o Verbo que estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada foi feito, nada existiria. A Bíblia diz isso também em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Agora, por que estamos aqui também no livro de João? Nós lemos do verso 1 ao 3, e eu quero que você pule comigo ainda no capítulo 1 de João, e vamos para o verbo 14. O que nos diz o verso 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, ele veio para comunicar a glória de Deus, comunicar o amor do Pai, comunicar a mensagem do Pai. O texto diz aqui: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, se fôssemos abrir aqui no termo grego, é tabernaculou, porque se pensarmos, ele já existia. Então o que aconteceu, dado aquele momento que Jesus nasceu ali em Belém? Jesus recebeu um corpo. Corpo me preparastes, diz o livro de Hebreus no capítulo 10, do verso 1 ao 5. Jesus já existia. O Espírito Santo, quando veio sobre Maria, gerou um
corpo com sangue, no qual ele se tornaria um homem. Por isso dizemos, Deus se tornou homem. Você pode dizer comigo, Deus se tornou homem. Isso é chamado da encarnação, ou seja, Deus se fez um de nós, habitou entre nós. E aprouve a Deus fazer essa grandiosa obra de uma pessoa da divindade, a palavra, vir se fazer homem em Israel. Por isso Deus criou o povo judeu para, através do povo judeu, ele entrar de uma forma legal e mediante aliança na terra. Deus fez uma aliança com Abraão. Podemos até pensar um pouquinho e passear na Bíblia. Deus certa vez pediu a Abraão um filho, e simbolicamente Abraão deu o filho dele, porque Deus interveio naquele momento que ele já ia sacrificar o seu filho. Por que Deus fez aquilo? Porque chegaria o momento, a plenitude dos tempos, em que não era Abraão que entregaria um filho, mas Deus enviaria o seu filho e também entregaria o seu filho lá na cruz do Calvário. Por isso que Jesus no Getsêmani, ele rende a vida dele ao plano de Deus para ir morrer naquela cruz. Jesus, ele não desceu do céu, ou a palavra não se fez carne apenas para fazer alguns milagres, deixar uma mensagem muito boa. Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele veio para cumprir o plano da redenção. Ele veio para nos libertar. Ele veio também para cumprir todas as coisas. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, no capítulo 4, que ele veio, aquele mesmo que desceu é o mesmo que subiu, concedeu dons aos homens, e ele fez isso para cumprir todas as coisas. Fazia parte de um programa que Deus tinha estabelecido. Então, quando pensarmos no Natal, nós temos que pensar em que Deus se fez homem. E quando ele estava aqui na terra, cumpriu o seu tempo de vida, 30 anos de idade, ele começou a transmitir uma mensagem do coração de Deus aos homens. E essa mensagem foi para multidões, foi para grupos pequenos. Ele pregou para a mulher samaritana no poço, pregou para Nicodemos, pregou para o jovem rico, pregou para aquele homem do seu lado na cruz. E quando pensamos em ser Jesus para alguém, é que nós precisamos ter uma mensagem do alto para com quem nós nos encontrarmos. Diga comigo, eu preciso ter uma mensagem para com quem eu me encontrar. É muito bom trazermos pessoas para a igreja, e isso é importante, devemos cooperar com a evangelização de pessoas, trazendo pessoas para a igreja. Mas pensando um pouco nessa mensagem, quantas oportunidades eu já tive, e essa semana mesmo, eu estava lá, cheguei de viagem, estava com meus filhos na piscina, e de repente tinha um homem lá com uma criança, e comecei a conversar, e ali começamos a falar, chegamos no ponto que começamos a falar de Jesus. Eu declaro que vai vir uma criatividade sobre você, para você entrar e falar de Jesus com o que seja. Talvez ela nem receba Jesus naquele momento, mas você lança uma semente. E a gente pode lembrar daquele princípio que Paulo falou. Ele disse, um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Talvez eu reguei naquele momento, porque ele já entendia um pouquinho. Ele disse, minha avó, aos 70 e poucos anos, recebeu Jesus. E ele disse com uma certa estranheza, mas no fundo há um testemunho da verdade dentro dele. Pouco a pouco, o Espírito da verdade vai convencer ele do caminho de Deus. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai plantar, se você vai regar, se você vai colher, mas eu declaro que você vai ser Jesus para alguém. Posso ouvir um amém? Quando eu penso sobre essa responsabilidade de sermos Jesus para alguém, e naquilo que os anjos proclamaram, né? Quero que você fique com essa mensagem. Os anjos disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Estávamos cantando aqui um texto da Escritura, Isaías capítulo 9, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Fala comigo, Príncipe da paz. Verdadeiramente, aquele que desceu veio estabelecer a paz. A Bíblia diz em Efésios 2
que ele pela cruz estabeleceu a paz, paz aos de perto e a paz aos de longe, tanto judeus como gentios. Ele veio trazer paz ao coração do homem, ele veio trazer o evangelho da paz. Em breve ele está voltando segunda vez, porque quando ele veio primeira vez, ele veio, não tinha corpo, o Espírito Santo preparou um corpo, ele nasceu como bebê, mas ele não continuou como bebê. Olha uma boa dica, quando você vê alguém olhando algum presépio, você diz, é mesmo, Jesus veio como bebê, mas ele se tornou homem, ele não é mais um bebê. Ele se tornou homem e ele morreu na cruz do Calvário, e ele vai voltar. Do bebê, você já disse que ele vai voltar. Jesus vai voltar? Diga comigo, Jesus vai voltar. Então, irmãos, sempre criar um caminho de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos virar essa página de um evangelho ou de um Cristo histórico e vamos tornar Jesus real para alguém. Quando você começar a falar, o Espírito Santo vai te dar inspiração, vai te dar graças, vai lembrar versículos e você vai liberar uma semente divina incorruptível no coração de quem você tiver contato. Quem aqui é um semeador da palavra de Deus? Quando pensamos nisso, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Se fôssemos abrir aqui uma série de textos que a Bíblia nos dá base, e um deles é das promessas no Velho Testamento da Nova Aliança, lá no livro de Jeremias 32, 39, diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Mas embaixo diz de novo: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Deus anunciando a nova aliança. Quem é o mensageiro da nova aliança? Jesus Cristo. Ele é aquele que disse: na minha carne, no meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós. A Bíblia aponta que quando Deus no Velho Testamento anunciou essa aliança, Ele vinha nos fazer bem. E os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Essa palavra querer bem me lembra muito bem os dias da minha infância, da minha tia, dos meus avós, e alguns aqui devem lembrar disso, né? A gente tinha a afeição, o cuidado, o carinho dos avós, aí dizia: eu lhe quero muito bem. Quem já ouviu isso aqui? Mas você já parou para pensar o querer bem da parte de Deus ao homem? Ele dizendo: eu quero te fazer bem. Se o querer bem de um homem na terra, quando a gente quer bem, quer beneficiar, tocar, abençoar, fazer alguma coisa para alguém, isso é tão nobre, tão especial, toca de uma forma tão profunda. Imagina o querer bem da parte de Deus sobre as nossas vidas. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus te quer muito bem. Agora, quando a gente vai anunciar o evangelho, olha para cá. As pessoas têm uma noção de que Deus as odeia, de que Deus está com uma cara feia para eles e que Deus quer julgar, matar, destruir. Mas sabe, irmãos, nós temos uma responsabilidade, segundo o Evangelho, de demonstrar o querer bem ao homem, mesmo quando ele está numa condição de pecador. Agora, o permanecer no pecado, isso vai redundar em algumas implicações. Mas, de uma forma geral, como um dia o Evangelho nos alcançou, o amor, a bondade de Deus, a Bíblia chega a dizer, Paulo ensinando sobre o ministério da reconciliação, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, você pode abrir lá. Eu vou deixar você bem consciente nessa manhã do ministério da reconciliação. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo,
reconciliando o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está transmitindo aos crentes da cidade de Corinto? Olha, gente, assim como fomos reconciliados, agora eu e você temos o ministério da reconciliação. E eu vou voltar para o nosso tema: seja Jesus para alguém. Ah, mas essa tarefa é dos evangelistas. Também. Ah, essa tarefa é da igreja, dos grupos de evangelismo da igreja. Também. Mas deixa eu te dizer, esta tarefa é de cada discípulo, em cada situação, no elevador, no estacionamento, numa fila de banco, numa fila de supermercado. Eu fui num velório sexta-feira e daqui a pouco uma pessoa me deu um folheto e eu nem devolvi. Aí disseram: não sabe que tu é crente. Mas alguém estava semeando a palavra. Ah, eu sou meio tímido, semeio um folheto. Agora, não deixe alguém passar na sua frente sem você comunicar o evangelho para ela. Esses dias eu estava lá em Maceió e tocando um pouquinho nesse tema também. Eu disse, naquela congregação no domingo à noite, eu disse assim: já pensou pessoas chegarem lá na eternidade futura, no lago de fogo e enxofre, e dizer: como é que pode? Fulano era crente, estava do meu lado e nunca anunciou o evangelho para mim. Eu declaro que se tem algum crente aqui, agente 007, disfarçado, agente secreto, essa capa vai ser arrancada de você. Eu declaro a unção do Senhor vindo sobre você, e você dizer: tem um negócio queimando, eu não posso ficar calado, e vai anunciar a palavra de Deus. Diga comigo: eu tenho o ministério da reconciliação. Você tem o ministério da reconciliação. Comece a se exercitar. E isso vai ficar mais forte, você vai ter mais ousadia, você vai ter mais firmeza, você vai ter mais convicção, você vai ter mais intensidade para comunicar Jesus para alguém. E se ela não receber Jesus? Nem sempre você vai ter que fazer o apelo na hora. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Alguém vai chegar um momento e vai fazer a colheita daquela vida. Posso ouvir um amém? Diga comigo: eu tenho uma missão: pregar o evangelho. Amém? Não é uma missão só do púlpito, não é uma missão só de alguém que viaja, não é missão só de alguém que está ensinando a palavra de Deus. Cada discípulo tem uma missão de anunciar Jesus. Posso ouvir um amém? Abre também em João capítulo 20, vamos ver lá, Evangelho de João capítulo 20, verso 19. Afirmamos agora há pouco que Ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. São títulos anunciados acerca de Jesus nos dias do Velho Testamento. E nós já temos experimentado isso, porque fomos reconciliados com Deus. A Bíblia diz que temos paz com Deus no sangue de Jesus. Agora olha que curioso, João capítulo 20, a partir do verso 19. O que nos diz? João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Fala comigo: veio Jesus. E essa vinda dele aqui não é mais como um bebê, viu? Ele veio dentre os mortos, ele havia ressuscitado. Ele tinha ido no trono do Pai, ele levou o seu sangue. E ele voltou naquele domingo, primeiro dia da semana. As portas estavam trancadas, tudo fechado, trancafiado.
porque os judeus estavam com medo, os discípulos estavam com medo dos judeus. E a Bíblia diz que veio Jesus e se pôs no meio deles. Não sei se ele passou por uma parede, eu sei que ele entrou e se pôs no meio deles. E o que ele disse? Paz seja convosco. Olha que mensagem tão tremenda. Os anjos, quando apareceram naquele momento, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Agora Jesus tinha cumprido sua obra da redenção, foi ao trono, levou o sangue que havia sido requerido, o sangue de um homem perfeito, justo, que nunca pecou, era ele levou para o trono do Pai, e quando ele voltou, ele veio com a mensagem: paz, shalom lahema, paz sobre vocês, para os discípulos. Quem tem a paz de Deus aqui? Paulo chega a dizer sobre a paz, que nós temos a paz que excede o entendimento humano. Se excede o entendimento, a compreensão aqui nessa cachola, homem nenhum explica, ciência não explica, psicologia não explica. É uma paz espiritual, é uma paz eterna. Paulo diz, uma paz que excede todo entendimento. Por isso que a gente é diferente, é loucura para o mundo. Sabe, esses dias de Natal tem algumas músicas que o povo fica melancólico, fica choroso. Sabe, deixa eu te dizer, crente não tem melancolia e choro. Crente tem uma paz sobrenatural. E eu declaro essa paz na sua vida hoje de manhã. E eu declaro não somente essa paz na sua vida hoje de manhã, mas você vai derramar um pouquinho sobre a vida de outra pessoa. Fale para você mesmo, diga, eu tenho a paz que vem do trono. Jesus vinha do trono. E aí ele disse, vou repetir, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Quem recebe mais uma medida de paz nessa manhã? Eu declaro, você vai... Talvez você chegou aqui meio preocupado, eu vou para a igreja para ver se eu me desligo daquilo. Você vai ficar tão embriagado na paz, que quando você voltar naquele carro, deixa eu tentar me preocupar, você não vai conseguir. Como é que é? Tentar me preocupar e não conseguir? É, porque essa paz, ela estourou, explodiu dentro de você. Diga comigo, eu tenho a paz de Deus. Agora vamos ler ainda o verso 20 de João 20. Acompanha comigo. E dizendo isto, lhes mostrou a mão, as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha que coisa forte. Jesus repete, e eu fico muito cuidadoso quando a Bíblia diz, ou a palavra mostra, Deus falando duas vezes. Jesus veio a primeira vez e disse, paz esteja convosco. Aí se mostrou, olha aqui minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo, não sou um fantasma. Eu morri naquela cruz, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Aí novamente ele diz, paz seja convosco. Parece que era para afirmar, para a gente não vacilar, para a gente não ficar como Pedro, afundando na água novamente. Paz seja convosco, aquela puxada de mão novamente. É mesmo, você está no reino de paz. E logo imediato, quando ele diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como Deus enviou ele, na plenitude dos tempos, recebeu um corpo, cresceu, andou por vários os lugares. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. A paz que eu vos dou, o mundo não pode tirar. Ele agora está dizendo, como eu fiz, como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês.
Dá para você entender o porquê desse nosso tema, seja Jesus para alguém? Porque a missão que ele teve, ele nos deu. Então eu posso ser Jesus para alguém, não é pretensão, é comissão, é mandato, é tarefa da igreja. Não é tarefa de alguns pregadores, é tarefa de todo crente, todo filho de Deus, todo aquele que tem tido comunhão com a palavra. Eu declaro uma santa ousadia, você compartilhando. Ah, mas eu não tenho tudo. Pelo menos compartilhe o que você tem. Lembra a mulher samaritana? João 4, aquele grande capítulo da adoração na Bíblia, em que aquela mulher disse, a salvação vem dos judeus, e Jesus se revela como Cristo, como profeta, expõe o coração daquela mulher, aquela mulher disse, tu és o Cristo. Ela reconheceu Deus em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela se ausentou, foi lá na cidade e chamou uma cidade para ver o homem que revelava Deus. Ela nem tinha tanto. Ela tinha acabado de conhecer Jesus, mas ela já compartilhava o que tinha. Sabe, você não precisa de anos de rema, de escola de ministros para compartilhar Jesus. Você pode dizer o que ele fez. Eu estava com uma dor de cabeça e Jesus me curou. Você já está anunciando ele. Olha, eu estava com depressão e passou. Você já está anunciando ele. Olha, eu conheci um versículo. Eu não conheço muito da Bíblia, não. Mas eu conheço João 14. Está escrito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo que você tem, você pode fazer ele um instrumento para o coração, alcançar o coração de alguém. Eu declaro, você sendo livre de toda timidez, e como Paulo disse para Timóteo, que venha uma ousadia, que venha uma medida de coragem, de intrepidez. A Bíblia fala isso em Atos 4. Com intrepidez anunciavam o Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dizer, essa semana você vai ficar debaixo de uma consciência que eu estou falando. Meu Deus, será que esse povo sabe mesmo o que é Natal? Será que esse povo sabe mesmo o que é o significado? E quando você abrir a boca, o Espírito Santo vai se mover com revelação. O que não via vai ver, o que não entendia vai entender. Eu declaro até que vamos ouvir testemunhos de curas, de conversões, de desviados voltando para o caminho do Senhor. Você recebe essa palavra? Diga comigo, nós somos ministros da reconciliação. Porque certamente Paulo ensinou aquilo que acabamos de ler agora? Por causa dessas palavras de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma outra lembrança que me veio ao coração pensando no que estamos compartilhando nessa manhã, foi aquela garota na casa do homem, lá na Bíblia, nos dias de Eliseu, Naamã. Ela não tinha muito, era uma serva, não tinha nem nome. Mas ela falou do Deus de Israel e de um profeta em Israel. Ela teve ousadia para falar. Eu declaro vindo uma santa ousadia para falar a quem quer que seja. Existe uma palavra na Bíblia, naquela parábola da grande ceia. Jesus mandou fazer uma grande ceia. Aquele homem, aquele senhor, naquela parábola, uma grande ceia. Aí ele disse ao servo, vai, chama os convidados. E não foram todos, ficaram alguns lugares vazios naquela grande ceia. E naquela parábola, Jesus contando, diz que aquele senhor disse, vai nas ruas, nos buracos, nos lugares mais escondidos e busca pessoas, os cegos, os mancos. Eu quero que todos venham participar da ceia. E quando você vai ler o texto, diz assim, e obriga-os a entrar. Há uma outra versão que diz, compele-os a entrar. Há uma outra versão que diz, force-os a entrar. Essa palavra na língua grega é anagikazo. Vocês vão, o servo vai sair, busque pessoas, mesmo que elas não queiram vir, conduza elas.
Sabe que tem gente que não vai entender o caminho, ela precisa ser conduzida por outra? Sabe que aquele banquete, de uma forma simbólica naquela parábola, diz respeito aos benefícios da obra da redenção, aquilo que Deus em Cristo Jesus trouxe para nós? Sabe que vão ter momentos que a pessoa nem vai querer, não vai nem querer oração. Aí você vai dizer, deixa eu orar por você. Ela diz, quero não. Aí você diz, mas deixa eu orar. Aí você ora. Aí por aquela brecha daquela oração, Deus faz um grande benefício na vida daquela pessoa. Ela nem queria, mas ela vai dizer, não é que funcionou? Sabe, eu vivi isso em Angola, um homem que foi para a igreja obrigado com uma amiga, e chegou faltando 15 minutos para o culto, eu vi ele entrando, e quando ele entrou, aí eu fui direto lá, e fui falar com aquele homem. E quando sentei, ele disse, ela me trouxe para cá, mas eu não acredito nesse Deus não. Eu digo, não precisa crer não, eu creio por você. E ele estava com um problema auditivo, e eu disse, vou orar por você. Ele disse, não, não ore não. Eu digo, vou orar por você. E orei, e ele teve uma melhora. Não foi total, mas teve uma melhora. Ele começou a ouvir bem. Aí ele olhou para mim e disse, você é perigoso. Eu digo, perigoso? Ele disse, você é perigoso. Eu nem sei porque eu estou aqui, porque eu vim aqui, porque eu estou aqui sentado com você. E aí eu ia pregar no domingo de manhã, e eu disse, vem domingo de manhã. Ele disse, eu não quero vir não, mas eu venho. E aí, irmãos, lotada a igreja lá em Angola, quando eu fiz o apelo, me esqueci até que ele iria vir. Faço o apelo, ele está na frente chorando. E aí ele disse, eu quero conversar com você. E aí foi 5 horas da tarde na casa missionária e conversamos, ele contou a história dele, triste. Ele era policial, ele tinha vivenciado muitas coisas ruins como policial. A esposa dele se suicidou na casa dele, também era policial, tinha muitas armas. E os familiares, por causa daquele momento e daquela morte, incendiaram a casa, os familiares da esposa. Ele tinha 2 filhas, ele era também odontólogo, e ele deixou tudo aquilo, uma vida atormentada. Ele disse, eu estou morando aqui em Angola faz anos, eu não durmo uma noite de paz. E falou de algumas atrocidades que ele fez também como policial, que eu não quero contar aqui. Ele disse, eu não tenho uma noite de paz. E eu me lembro com 2, 3 pessoas naquela sala, eu disse, vamos orar por ele. E eu fiquei de olho aberto, né? Porque, eu digo, se tiver companhia aí, a gente já tira. E eu lembro que quando oramos, aquele homem foi ficando meio embriagado e rolou no sofá. Caiu no sofá, ficou bêbado lá uns 10 minutos. Mais de 10 minutos, uns 20 minutos. E quando ele acordou, disse, o que aconteceu? Eu disse, o poder de Deus veio sobre você. E ele disse, o que você fez comigo? Porque eu já assisti uns programas de Benihim, essa história de unção, e eu dizia que tudo isso era palhaçada, era invenção. Ele disse, aconteceu isso mesmo. A unção de Deus veio sobre você e você está livre. E oramos naquele dia por ele. Quando foi no outro dia, umas 8 e pouco da manhã, ele disse, fazia muitos anos que eu não tinha dormido uma noite toda. Quase eu perdi a hora do meu trabalho. E acompanhei ele por um tempo. E depois de alguns meses, ou até um ano depois, ele disse, Maneco, me deu de repente eu liguei para minha filha no Brasil. E quando eu liguei, foi exatamente na hora que minha filha estava com um revólver na cabeça. E ia se suicidar. Aí eu gostei porque ele disse assim, do jeito que tu falava comigo, eu falei com ela. E ela desistiu de morrer. Ela desistiu de tirar a vida dela. E eu falei do plano de Deus, falei do amor de Deus, falei da paz de Deus. Sabe, irmãos, eu não quero ser só um bom pregador. Eu quero ter sensibilidade de ir para alguém quando tem uma necessidade que eu saiba ou até mesmo que eu não saiba.
mas que vai dar livramento àquela pessoa. Eu declaro que você vai ser Jesus para alguém. Levanta as tuas mãos. Pai, eu te dou graças pelo ministério da conciliação, da reconciliação. A unção do Espírito Santo vindo sobre cada crente, Pai. Eu declaro que pessoas não vão perecer no sofrimento. Eu declaro que nós vamos ser como aqueles anjos anunciando a paz. Nós vamos ser como Jesus. Obrigado, Pai. As pessoas que tinham medo e pavor de Ti, elas vão se sentir amadas e cuidadas por Ti. Eu declaro a unção fresca, eu declaro uma graça para falarmos do Senhor a quem quer que seja, em qualquer lugar e em qualquer hora. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que vamos lançar sementes, vamos regar e vamos também fazer uma grande colheita de vida de pessoas que estão indo a perecer, mas nós vamos mudar o curso e a história da vida delas. E elas, Pai, como aconteceu naquele banquete, elas vão comer um pouquinho daquela comida e vão dizer: aqui é o meu lugar. Ajuda-nos, Senhor, a compelir, a forçar pessoas a experimentarem algo do Teu reino. E quando elas experimentarem, elas não vão querer mais sair da Tua presença. Eu te dou graças, Pai, pela unção da Tua palavra. Eu te dou graças por uma consciência dessa chamada de ministros da reconciliação. Que nós sejamos Jesus nesse Natal para muitas pessoas, em nome de Jesus. Se tem alguém nessa manhã que enquanto eu falava, você disse: essa mensagem é para mim, ou você estava desviado, e você está aqui nessa manhã: eu saí de casa hoje decidido a receber Jesus. Eu vim dizer: Ele te ama. Eu vim dizer as palavras do próprio Deus: paz na terra, eu te quero bem. Chegou o fim do pecado na tua vida e começa um novo tempo de paz na minha presença. Eu te perdoei naquela cruz. Estou te chamando para você caminhar comigo, se tornar um filho meu, uma filha minha. Eu te amo com amor eterno. Por isso eu enviei Jesus. Por isso Ele morreu naquela cruz. Ele é o príncipe da paz. Acaba a tormenta na tua vida e começa um tempo de experiências comigo, de comer do meu banquete que eu preparei para ti. Vem. Se tem alguém que quer receber Jesus nessa manhã: eu sou filho de crente. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria: Deus não tem neto. Deus só tem filho. Papai é crente, mamãe é crente. Não vale. Você tem que se tornar filho de Deus. João 1. Toma um tempo hoje para ler os evangelhos. Ele vai se tornar tão real na sua vida. Ele não só é um Jesus histórico, Ele é real. Ele te ama. Ele te amou naquela cruz. Há alguém que quer entregar a vida a Cristo? Seja corajoso, levante sua mão, porque Ele foi corajoso para morrer naquela cruz. Se tem, levante sua mão. Todos salvos. Vamos trazer alguém hoje à noite para o culto. Não vamos ser egoístas, querer as bênçãos ou o evangelho só para mim. Se fulano quiser vir para o culto, ele que venha. Não. Vamos lembrar um pouco dessa parábola. Fórcios. Liga para ela: vamos para a igreja. Eu não quero, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu vou orar para essa dor de cabeça passar. De repente a dor de cabeça passa lá. Mas eu não tenho com quem. Eu vou lhe pegar. Alguém tem que forçar. Alguém tem que forçar e compelir a que eles comam, experimente. Só um petisco do banquete da mesa de Deus. Se ela comer só um petisco, ela vai dizer: essa comida é boa. E ela vai querer o que Deus tem para ela. Vamos fazer Jesus real para alguém nesses dias de Natal.
Que não continue sendo uma festa vazia, mas que continue, que seja um encontro com o Filho de Deus, que desceu da glória e se fez homem.